Nós já passamos de imediato, enquanto vamos arrumando aqui somente, agradecendo às autoridades, já passamos de imediato ao próximo painel, que tratará de controle interno e compliance. Agradecendo aos membros do IRB, presidente, os conselheiros, presidente Sebastião Elvésio, os convidando a retornarem aos seus lugares e pedindo que já venha à frente. Acho que o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará estava conosco. Ele é o nosso mediador nesse próximo painel de controle interno e compliance, o conselheiro Edilberto Pontes. Eu convido a vir à frente, então, o conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que será o nosso mediador nesta mesa. Estávamos fazendo os devidos registros aqui, não é, das nossas homenagens, aqueles registros que estão no Facebook do IRB, que podem já ser acessados pelas senhoras e os senhores. O conselheiro já está à mesa. Passamos, então, a convidar os nossos palestrantes. O advogado Rodrigo Pironti Aguirre de Castro. Rodrigo é pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre e doutor em Direito Econômico e Social pela PUC-Paraná, especialista em Direito Administrativo e em Direito Empresarial, professor de graduação e pós-graduação da Universidade Positivo, do Instituto Romeu Felipe Bacelar e de instituições internacionais, conselheiro estadual da OAB Paraná, membro do Instituto dos Advogados do Paraná e do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Convidamos a vir à frente também o coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Mauro Munhoz. Mauro é graduado em Ciências Contábeis, especialista em Administração Pública pela Universidade Federal do Paraná, com MPA em Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas. No TCE, dentre outras funções, elaborou e implantou sistemas e manuais de análise de prestação de contas das entidades estaduais. Teve coparticipação na elaboração do primeiro Manual Nacional de Auditoria Governamental, lançado pelo Tribunal de Contas e Instituto Rui Barbosa. Foi inspetor de controle externo, secretário de Estado do Controle Interno, prestou assessoria à Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, especialmente na apreciação e análise dos projetos de lei do Orçamento do Estado. E convidamos também o substituto do diretor-geral da Itaipu Binacional, Alexandre Mugnaini, assessor de Planejamento Empresarial da Itaipu Binacional. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Administração Estratégica pela PUC-Paraná. Também é mestre em Sustentabilidade e Governança. Atuou na Siemens na área de telecomunicações, na implantação e operação de projetos de redes de telefonia celular. Trabalha atualmente na coordenação de projetos relacionados à gestão de riscos corporativos, controles internos e a Lei Sarbanes-Oxley, e coordena o programa de compliance da Itaipu Binacional. Bem, senhoras e senhores, desculpem, nós falamos rapidamente o currículo dos três palestrantes, porque temos realmente um curto tempo, mas, para que possamos deixá-los falar, adiantamos esse espaço. Eu passo a condução dos trabalhos, então, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Edilberto Pontes. Obrigado. Boa tarde a todos. Registrar a satisfação de presidir essa mesa num painel tão importante, uma discussão fundamental, controle interno e compliance. Esse momento que todos nós estamos muito atônitos, enfim, e ao mesmo tempo assustados com esse quadro todo de corrupção que tem se identificado no Brasil, tem se revelado no Brasil nos últimos tempos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente observa o que aconteceu, principalmente no caso da Petrobras, a grande corrupção da Petrobras, é uma grande oportunidade de fazer o que as pessoas chamam de engenharia reversa, uma espécie de engenharia reversa da corrupção. O que é que estava acontecendo quando a corrupção estava ocorrendo? O que é que fez com que ela ocorreu? O que é que falhou? E se observa com muita clareza que um dos fatores chave para que ocorresse tanta corrupção na Petrobras e em outras empresas, em outras instituições, foi o problema de uma ausência ou uma insuficiência de compliance,
de governança. Por isso, a importância de debater esses temas todos. Então, é importante fechar as portas da corrupção e, sem dúvida, que uma das formas de fechar as portas da corrupção, de rever, fazer como uma espécie de engenharia reversa, é melhorar o nível de governança das empresas, das instituições, do setor público, e melhorar o compliance, a accountability, melhorar a transparência dessas instituições. Então, vou passar a palavra então ao doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, que vai falar por 20 minutos. Pois não. Boa tarde a todos. Bom, é um grande prazer participar desse grandioso evento, não só pelos temas que trata, mas pela relevância dos seus participantes. Sem sombra de dúvida, discutir controle interno, gestão de riscos, compliance, ou seja, temas corrupção, temas que são tão relevantes na atualidade, com uma plateia tão qualificada e com conselheiros e representantes de quase todos ou todos os tribunais de contas do Brasil, realmente é um grande privilégio. Agradecer ao Instituto Rui Barbosa pelo convite e dizer que sei exatamente o meu papel aqui, que é o papel de coadjuvante, né? Portanto, eu me sinto aqui a moça do tempo do Jornal Nacional, na frente do nosso querido amigo Mauro Munhoz, do Alexandre Mugnaini, que realizam nas suas respectivas instituições trabalhos brilhantes nos temas de compliance e controle interno, com o doutor Edilberto Pontes, sei do meu papel de coadjuvante. Portanto, vou pretender que nos 20 minutos vocês não sofram tanto o impacto da minha apresentação e eu consiga passar o tema de uma maneira talvez bastante suave. Sempre quando falo de controle interno, e já entrando no tema que me foi dado, que é controle interno e compliance, sempre quando falo de controle interno, gestão de riscos e compliance, porque esses três temas não podem ser dissociados de forma alguma, todas as vezes que falo desses temas, gosto de trazer de início uma história que me é muito cara de um pedagogo paulista chamado Ney Lobo. O Ney Lobo diz que numa das suas expedições à África, quando ele estava estudando uma determinada tribo africana, ele percebeu que aqueles nativos corriam, e quando chegavam próximo aos leopardos, em uma tradicional caçada de leopardos que essa tribo tinha, quando eles chegavam próximo aos leopardos, que é o que eles queriam caçar, eles paravam, abaixavam e ficavam em silêncio. Sem entender o porquê daquilo, Ney Lobo continuou naquela caçada e percebeu que a atitude desses nativos era reiterada. Os nativos corriam, e quando chegavam próximo aos leopardos, que é o que eles queriam caçar, eles paravam, abaixavam e ficavam em silêncio. Depois de muito aquilo acontecer, e ele já não aguentando mais a dúvida do porquê daquilo, ele perguntou para um dos chefes da tribo, me diga uma coisa, por que vocês na caçada correm, e quando chegam próximo aos leopardos, que é o que vocês querem ver caçados, vocês param, abaixam e ficam em silêncio? E a resposta, com a sabedoria milenar dessas tribos, foi a seguinte: nós corremos, e quando chegamos próximo aos leopardos, nós paramos, abaixamos e ficamos em silêncio, porque durante a caçada nós corremos tanto que em algum momento nós precisamos parar para que as nossas almas nos alcancem. Falar de controle interno, gestão de riscos e compliance no âmbito da administração pública é justamente isso. Aquele momento em que o gestor público tem condição de parar para verificar o que está produzindo, que tipo de ato administrativo está gerindo. E, portanto, é o momento em que o administrador público tem para verificar a legalidade do ato, a legitimidade do ato e, principalmente, a adequação, a conformidade deste ato com as normativas vigentes da sua atividade. Por isso, falar de controle interno, falar de compliance e falar de gestão de risco é falar de uma boa governança. Talvez nós estejamos na era da governança. O Tribunal de Contas da União é bastante feliz no seu referencial de governança, né? Vem aprimorando as técnicas de governança ao longo do tempo, né? Se nós formos ver os aspectos da liderança, estratégia e controle previstos no âmbito da governança do Tribunal de Contas da União são bastante avançados, inclusive pautam boas práticas no mundo todo.
E, obviamente, o cenário trazido hoje dentro dessa análise de controle interno, gestão de riscos e compliance é um cenário de uma boa governança. Portanto, nós nada mais estamos fazendo aqui do que tratar especificamente de governança pública. Mas por que tratar dessa lógica de compliance? Percebam uma coisa, o tema é controle interno e compliance, mas eu nunca vou dissociar estes temas da gestão de riscos. E vou explicar para os senhores, mais à frente, o porquê que não faço isso. Então, sempre quando eu tratar do tema de compliance, eu vou tratar de compliance, gestão de riscos e controle, nesta exata ordem, que é a ordem correta das análises de controle, das análises pautadas principalmente pelas estruturas de ISO 31000 e de COSO, que vão pautar e reger essas análises estruturantes da lógica de gestão de riscos e compliance. Portanto, falar desta lógica no Brasil, nós poderíamos pensar, por que desse tema? Né? O doutor Edilberto muito bem tratou aqui, na sua fala inicial, da corrupção. O Brasil hoje está, sem sombra de dúvida, atônito em relação a todos os fatos que vêm se desvelando diariamente na mídia e em outros setores da sociedade. Parece que nós não conseguimos mais ser surpreendidos por tanta barbárie corruptiva. Cada dia nós temos uma notícia mais assustadora, e quando achamos que aquela foi a maior, no dia seguinte nós somos surpreendidos novamente. Por que estudar, portanto, ou por que falar de controle interno, compliance e gestão de riscos no Brasil? Porque a gente está no Brasil. E o fato de estar no Brasil gera necessariamente uma análise diferenciada dos órgãos de controle. Digo isso porque escrevi, inclusive, uma pena, eu ia sortear um dos livros para os senhores, mas em razão da logística, a gente não tem condições, por causa dos números, nem sempre a sala está contemplando todos os participantes. Mas na obra que escrevi, na última de controle interno, ensaio avançado de controle interno, eu trabalho com a esquizofrenia do Estado brasileiro. O Brasil é um país esquizofrênico. E eu provo para vocês essa esquizofrenia através de 3 exemplos bastante simples. O Brasil, em tese, é um país gerencial. A partir da lógica estruturante da reforma de 1995, com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARE, o Brasil passou a ser um país, em tese, descentralizador, eficiente, com a emenda constitucional 19 de 98, um país, portanto, que visava a eficácia da gestão pública, né? A eficiência com eficácia, não só buscar atingir o resultado, mas atingir o resultado de forma efetiva. Era um país, portanto, ou é um país, portanto, que se preocupa com a realização do resultado. Hoje o Brasil, em tese, é um país gerencial, mas os modelos que antecederam o Estado gerencial também existem no Brasil. O principal modelo, e o modelo que deu origem ao Estado brasileiro em relação a essas práticas corruptivas, é o modelo patrimonialista. O modelo patrimonialista é um modelo monárquico, obviamente, verificado nos países onde existia a lógica absolutista, centralização do Estado na mão, ou do poder na mão do governante, e havia uma confusão do patrimônio público com o patrimônio privado. Essa é a lógica de patrimonialismo. Ah, mas a Constituição não permite patrimonialismo, Rodrigo. Desde 88, lá o caput do artigo 37 traz princípio da moralidade, da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade, ou seja, são princípios norteadores da gestão pública brasileira. E o patrimonialismo, a confusão do patrimônio público com o privado, não é permitido. Será? Aí nós vemos, por exemplo, jatinhos da FAB sendo utilizados para viagens ao final da Copa das Confederações. Nós vemos, por exemplo, ministros da República que, voltando de free shop, compram um perfume com cartão corporativo. Isso para falar do passado. E, mais recentemente, a Lava Jato. Práticas depóticas inúmeras. A Lava Jato tem desvelado práticas corruptivas nas licitações, ao ponto de um dos empresários chegar à frente do juiz Sérgio Moro e dizer: ah, verdade que você não sabia? No país é assim, para ganhar licitação tem que ter pedágio. Como se isso fosse uma prática natural. E já nós não conseguimos mais nos assustar com isso. Portanto, isso foi, e ainda é, recente no país. Nós imaginamos que a Lava Jato acabou com essas práticas corruptivas balela, elas ainda ocorrem. O Brasil, portanto, ainda é um país tipicamente patrimonialista, onde o gestor imagina que pode conduzir o recurso público como se privado fosse. Bastante simples, por esses exemplos que dei. O modelo que sucedeu o patrimonialismo, porque entendam que o patrimonialismo era a vontade do gestor, ato administrativo. O modelo que sucedeu foi a burocracia, que é algo fantástico.
Burocracia é procedimento, uma sequência pré-determinada de atos tendentes à realização de um ato final e conclusivo. Eu coloco os atos em sequência para poder controlá-los. Então, a burocracia vem para ter melhor controle. E no Brasil, a burocracia é boa? No Brasil, a burocracia serve para não chegar no ato final e conclusivo, na maioria das vezes. Ou para criar dificuldades para vender facilidades. Quantas vezes nós já escutamos isso na prática, né? Sem contar as palavras pejorativas que são acrescentadas à burocracia por uma lógica de que a burocracia é prejudicial ao próprio exercício da eficiência, né? Nós temos a lógica de que a burocracia é um sem número de processos que não chegam nunca no fim. Os senhores, para estarem aqui, têm as suas mesas, obviamente, aumentando de processos e vão ter que dar conta disso. A burocracia é assim. Por isso que eu digo que o Brasil é um país esquizofrênico. É esquizofrênico porque, no mesmo modelo de Estado, que em tese é um Estado gerencial, você tem a burocracia e você tem o patrimonialismo. E como trabalhar com isso? Como trabalhar com essa lógica? A gente só consegue melhorar toda essa confusão, toda essa esquizofrenia que se tem no Estado atual, a partir do momento que nós estabelecemos controle. E um controle efetivo, não o controle para inglês ver. E é nesse sentido... Desculpe, eu advogado com isso aqui. E é nesse sentido que nós vemos um novo país hoje. Um país pautado por práticas não corruptivas. Nós ainda em 2016 aparecemos no índice de corrupção como o 79º país em índices de corrupção. Vou tentar em 10 minutos, prometo que vou tentar. Em índice de corrupção. Fato é, nós somos um país eminentemente corrupto nas atitudes. Nós precisamos alterar isso. E esta alteração, ela só se verifica com controle. E eu dou 2 exemplos para os senhores. O primeiro deles é pautado num livro de Dan Ariely, chamado A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Quem não leu esse livro, eu sugiro que leia. Ah, Rodrigo, mas eu não queria ler, não tenho tempo de ler. Então veja o documentário no Netflix, todo mundo tem Netflix. Hoje, se você não tem Spotify, Netflix e Facebook, você não está no mundo, né? Então, Netflix todo mundo tem. Veja no Netflix o documentário com o mesmo nome, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, né? É a tradução para o inglês, mas tem lá uma tradução ao português, e vale muito a pena. O Dan Ariely é um professor do MIT, de teoria da irracionalidade. Por que teoria da irracionalidade? Brevemente, ele queimou 80%, praticamente 80% do corpo na sua adolescência e teve que se submeter a procedimentos diários de curativos nos hospitais. Ficou internado por 6 anos. Nesses 6 anos, desde o primeiro dia em que ele ficou internado, ele pediu para as enfermeiras para tirarem os curativos do corpo dele devagar, porque doía menos. E as enfermeiras, durante todos os 6 anos que o Dan Ariely estava se tratando, tiraram o curativo rápido, imaginando que acabavam com a dor dele antes. E ele pedia, todas as trocas de curativo, por favor, tirem devagar. E elas, imaginando que iam acabar com a dor antes, tiravam rápido. E quando ele concluiu isso, é um filósofo, ele começou a estudar a teoria da irracionalidade, porque ele pensou o seguinte: essas enfermeiras não podem ser racionais. Se eu estou dizendo que dói menos se elas tirarem devagar, por que elas tiram rápido? Então, o fato de retirar o curativo não pode ser racional. Tem alguma coisa de irracional. E ele começou a estudar a irracionalidade, criou a cadeira de teoria da irracionalidade no MIT. E dentro da irracionalidade, em um belo momento, ele chegou à seguinte conclusão: a corrupção é irracional. Por isso, essa análise que a gente vê de custo-benefício, o corrupto não faz. E ele diz o seguinte, e prova isso: todos nós somos corruptos. A diferença entre nós e os grandes corruptos é que a gente nunca foi submetido a um teste. Porque ele diz o seguinte: boa parte de nós não reclama quando se esquece a conta da Coca-Cola numa lanchonete. A gente não fala: oh, você esqueceu a conta, como regra, né? Ou não deixa de furar uma fila quando você está com muita pressa e etc., e tem a oportunidade. E ele diz, tudo isso são práticas corruptivas. Você se corrompe de alguma forma, se corrompe em relação à moral média daquele ser humano. E aí ele vai fazer vários testes. Eu não vou antecipar aqui o documentário, até pelo tempo que tenho, que é um tempo pequeno, mas ele mostra o seguinte, e aí vale muito a pena vocês verem quais são os testes, né? E como as pessoas mudam. Por exemplo, pelo simples fato dele dizer, olha, pense no que a sua mãe pensaria se você fizesse isso. As pessoas mudam a conduta. Nos vários testes que ele faz, ele traz vários cenários, e desses cenários, com maior e menor controle, as pessoas deixam de se corromper. E aí ele prova o seguinte: corrupção não se combate, se controla.
E é por isso a importância do controle no aspecto de tentativa de diminuição da corrupção. Vale muito a pena o documentário. Esse documentário agrega ao estudo feito pelo Banco Mundial. O Banco Mundial pergunta para um sem número de pesquisados: o que você faria com um envelope cheio de dinheiro que você encontra na rua e você sabe quem perdeu? Eu troquei envelope por mala, porque envelope para a gente já não traz mais muito significado, né? Então, o que você faria com um envelope cheio de dinheiro se você encontrar esse envelope na rua? Detalhe, você sabe quem perdeu. A pesquisa diz o seguinte: se não tiver nenhuma possibilidade de descoberta do fato, doutor Mauro, se nenhuma possibilidade de descoberta do fato, então eu teria aqui 17% ficam com o dinheiro. Se ninguém puder descobrir, 17% vão ficar com o dinheiro. Portanto, 17% são pessoas que se corrompem independentemente de controle, né? 33% devolvem o dinheiro. Então, esses 33% têm a moralidade natural daquele homem médio, ou seja, não se corrompem, né? E 50% ficam indecisos. Veja que aqui o Banco Mundial diz o seguinte: o controle precisa existir. E eu vou provar que o controle precisa existir. Dá ao Banco Mundial um novo cenário, aumentando em apenas 30% a probabilidade do fato da descoberta. Se tiver ali um controle que seja pífio. Por isso que é tão importante e louvável a atitude dos tribunais de contas no Brasil, cobrando melhores controles internos. Porque por pior que sejam os controles, melhor será o combate à fraude e à corrupção. Nessa pesquisa do Banco Mundial, a gente vê claramente, com apenas 30% de controle, há uma redução proporcional de 325% das fraudes, com só 30% de possibilidade de descoberta do fato. Por quê? Porque a redução de 17% para 4%, o aumento de 33% para 74%, e a indecisão daquelas pessoas que ainda vão pensar se 30% é muito ou não, desce de 50% para 22%. Portanto, o controle é fundamental, controle é necessário, sob pena de efetivamente não haver possibilidade de combate a esse cenário corruptivo. Daí a lógica de compliance. É muito, hoje talvez seja moda, Alexandre, né? O termo compliance. O termo compliance, na verdade, é uma expressão norte-americana, cunhada no Brasil, inclusive repetida pela legislação. A lei das estatais traz claramente a lógica de compliance, com o termo compliance. Quando a legislação não fala de compliance, fala do que eu acho correto no Brasil, que é uma tradução adequada, programa de integridade. Então, compliance ou integridade. Essas duas lógicas, elas foram trazidas para quê? Para controlar a corrupção, para controlar esse estado esquizofrênico que nós temos. Mas aí a gente vai pensar o seguinte: o que é compliance? Qual é a lógica de compliance? Para que eu preciso de compliance? Bom, o compliance, se a gente for no referencial básico da CGU, ele vai ser estruturado, ou o programa de integridade vai ser estruturado com base em 5 premissas. Essas 5 premissas são, primeiro, apoio da alta administração. É óbvio, eu não tenho como instituir controle interno, integridade, compliance, sem ter apoio da alta administração. Essa é uma estrutura natural, né? Se não houver vontade política na instituição de um bom programa de compliance, esse programa de compliance, doutor Mauro, vai ser um programa de compliance para inglês ver. Como nós vimos muitos controles internos à época em que foram estruturados. Que o controlador dava plantão em casa, né? Quando era solicitado, ele vinha assinar o relatório de gestão fiscal. Isso não é controle interno, né? Então, o compliance tem que ter vontade política, tem que ter apoio da alta administração. Para além disso, o referencial básico da CGU diz o seguinte: é preciso uma estrutura efetiva de compliance, que na legislação americana, né, FCPA, até no Bribery Act da Inglaterra, são trabalhadas como o famoso Compliance Officer. Olha que nome bonito. E, às vezes, na administração pública, inclusive, se repete, né? O Compliance Officer, que é o escritório de compliance, é quem vai ser o responsável por aquele compliance, por aquela análise de conformidade, né? Muito bem. Eu vou tentar, prometo. Para além disso, na administração pública, quem é que vai fazer o escritório de compliance? Ou quem é que vai ser o escritório de compliance? Veja, de todas as análises que fiz e dos estudos que tentei promover no âmbito do QSP, no âmbito da própria USP em relação à análise de gestão de risco e de compliance, na minha visão, porque isso é muito novo na administração pública, não existe nada ainda como referencial dentro da administração, ou pelo menos nada palpável. O compliance da administração está inserido dentro da lógica de controle interno.
Isso porque, naturalmente, você já tem a estrutura de controle, ou a estrutura de auditoria, né? Estas estruturas são estruturas de análise de conformidade. Então, o compliance pode ali se inserir, mas eu ainda acho pouco. Acho, sinceramente, que a instrução normativa conjunta do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda são interessantíssimas no sentido de promover, a Instrução Normativa 01/2016, no sentido de promover um comitê de gestão de riscos, compliance e controle. Então, você tem que ter, além da estrutura de controle interno, um comitê gestor de todas essas estruturas, que vai decidir sobre as grandes políticas de compliance, de gestão de riscos e de controle interno. Muito bem, basicamente, é essa lógica em relação à estrutura. Em razão do tempo, infelizmente, eu não vou poder desenvolver melhor esse tema. Até porque eu estou tentando ser complexo, porque eu quero mostrar uma matriz de risco que acho fundamental. Muito bem, para além disso, como terceiro aspecto da política de compliance ditada pela CGU, está a análise de riscos. E a análise de riscos é algo fundamental. Sabe por quê? Porque o controle interno, até hoje no Brasil, foi feito de maneira subjetiva. E se nós temos subjetivismo no controle, nós não conseguimos fazer com que o destinatário do controle aceite tranquilamente o controle que ele é exercido. Porque, por exemplo, se eu estabeleço uma matriz de risco com base numa análise gerencial entre as secretarias municipais, e eu vou primeiro fazer o meu plano anual de auditoria na Secretaria de Saúde, qual é a primeira pergunta que o secretário de Saúde me faz? Por que eu e não a educação? A ideia que se tem é que se o controle está vindo, vai vir bomba. Então, eu prefiro que ele não venha aqui, que ele vá para outro lugar. Se a gente tiver uma análise de risco objetiva e conseguir levar para o secretário de saúde todo o planilhamento da nossa gestão e disser, secretário, o senhor tem 97% de chance ou de risco maior do que a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação está com 93%, o senhor está com 97%. Eu lhe mostro aqui em relação aos seus contratos, ao apoio da alta administração, em relação à certificação de processo, ou seja, em relação àquilo que eu elegi na minha matriz de risco. O senhor que sabe, eu posso controlar primeiro a Secretaria de Educação. O que o secretário de Saúde vai dizer? Pelo amor de Deus, me ajude a que esse risco não se conforme em ilegalidade. Se eu tenho risco e você mostra o risco extremo em 97%, por exemplo, é óbvio que aquele gestor vai querer que você auxilie. Portanto, você altera o discurso do controlador. Isso é fundamental. E a gente só faz isso com uma boa matriz de risco. Portanto, é por isso que a CGU traz isso como um dos referenciais de compliance. Para além disso, nós temos a análise de regras e instrumentos. Eu vou deixar as regras e instrumentos para o final, depois de falar da matriz, né? E o monitoramento constante. Então, são esses 5 aspectos. Esses 5 aspectos vão pautar a elaboração da nossa matriz de risco. Uma matriz de risco, ela sempre vai ser uma matriz dentro da administração pública, já fiz vários estudos para tentar outros tipos de matrizes, né? E não dá certo, né? A matriz Ishikawa não vai dar certo, outras lógicas, a técnica Boltai, na minha opinião, também não dá certo. A matriz que dá certo para a administração pública é uma matriz probabilidade e impacto. Essa matriz probabilidade e impacto, ela sempre vai ser construída da seguinte forma: uma vertente de probabilidade, que pode ser uma probabilidade veiculada em relação a percentual, até para que eu tenha o percentual de ocorrências. Então, por exemplo, se o evento é extraordinário, até 10 eventos dentro daqueles... Por exemplo, prorrogação do contrato administrativo irregular. Se eu tenho até 10 eventos de prorrogação do contrato administrativo irregular, eu vou colocar isso como uma probabilidade muito baixa. Aí você vai dizer, não, Rodrigo, mas 10 é bastante. Você pode reduzir para 2, você pode reduzir para 3. A matriz é tua, não é minha. O que eu estou provando aqui é que a gente precisa objetivar isso. Então, você vai estabelecer estes níveis de risco, tá? Muito baixo a muito alto. Se o evento é repetitivo e constante, ou seja, acima de 50 eventos no ano, ou no semestre, no mês, você que vai determinar o teu plano de auditoria, você vai classificar esta probabilidade. Você também classifica o impacto. E o impacto ele pode ser qualitativo ou quantitativo. No qualitativo, ele segue quase a mesma regra da probabilidade. Por exemplo, um evento com impacto médio é aquele impacto que vai impactar de forma mediana nos objetivos com possibilidade de recuperação. Se não houver possibilidade de recuperação, então o impacto é muito alto em relação à qualidade. Eu não gosto muito do impacto qualitativo porque ele objetiva pouco, deixa muito subjetivo o controle. Eu prefiro o impacto quantitativo.
Aí eu consigo dizer, se eu estou trabalhando, por exemplo, com o prazo dos processos, e eu tenho um atraso de até 5 meses, vamos supor, ou de até 5 dias, ou seja, o até 5 pode ser 5 medidas de valor que eu quiser, então eu tenho um impacto irrisório, ou impacto baixo, muito baixo, e assim por diante. E aí eu vou classificar esta análise de acordo com esses níveis de risco. Espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou tentando passar para vocês verem exatamente onde é que a gente vai chegar. Bom, depois disso, de classificar a minha probabilidade e o meu impacto, eu vou lançar na minha matriz de risco, no diagrama de cálculo de risco, os impactos verificados. Então, eu tenho sempre, por exemplo, se eu verifiquei o impacto médio com uma probabilidade baixa, 3 vezes 2, 6, é por isso o número. E nós, advogados, daí conseguimos fazer a conta, porque advogado normalmente é ruim de conta. Então, 3 vezes 2, 6. É por isso que eu tenho essa lógica. E o 6 está onde? Dentro do nível médio. Dentro do nível alto, eu teria, por exemplo, um impacto alto e uma probabilidade média. Então, eu tenho um diagrama de cálculo de risco, um nível de risco alto. Rodrigo, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, ó. Depois dos tratamentos, mas eu quero chegar aqui, na nossa matriz de risco. Isso é uma matriz de risco efetiva. É isso que vai fazer com que a gente consiga fazer com que a administração mostre que o controle interno está sendo efetivo, mostre que o compliance existe. Porque compliance por compliance, se a gente importar o compliance, da palavra linda dos Estados Unidos, e não aplicar de maneira objetiva, vai ficar, obviamente, na matéria e nada vai se resolver. Aqui eu consigo dizer o seguinte, por exemplo, vocês não conseguem ler, mas eu vou ler para vocês para ficar de maneira mais objetiva. Quem quiser, depois solicita a administração do evento, eu vou facultar esses slides para todos. Então, você tem lá... Opa, desculpe. Você tem lá o evento. Você sempre tem pela ISO 31000, e os participantes da mesa são craques nessa análise. A ISO 31000 sempre vai trazer o evento, que é aquilo que pode acontecer e, se acontecer, vai impactar ou não nos seus objetivos. Então, se eu tiver na ISO 31000 um evento, eu vou pegar, por exemplo, dentro do contrato e vou eleger o meu evento. Então, o evento é possibilidade da ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento dos prazos ou aumentem os custos da construção. Eu estou trabalhando aqui com uma obra de engenharia, por isso que está lá na categoria construção, montagem e implantação da obra. Quais são esses eventos que podem impactar? Bom, se eu tiver falhas no projeto, essa é uma causa importante. Causa vai ser sempre fonte mais vulnerabilidade. A gente poderia explicar isso de uma maneira mais demorada, mas sempre tem uma fonte e uma vulnerabilidade. Então, aqui eu teria uma falha no projeto técnico. O projeto técnico é a fonte, a falha é a vulnerabilidade. E aí eu vou ter uma consequência, atraso e aumento nos custos da construção. O atraso na construção da obra impacta, se a gente estiver falando, por exemplo, da construção de uma escola ou de um posto de saúde, impacta sobremaneira. Aí eu classifiquei ali que a probabilidade disso acontecer, dentro do edital que foi lançado, é uma probabilidade alta, com um impacto muito alto, porque se a escola não abrir, eu fico sem os alunos participarem do ano letivo, então o impacto é muito alto. Obviamente, o nível de risco é extremo. Se o nível de risco é extremo, a minha resposta ao risco, que é o controle que eu vou estabelecer sobre o risco, é a mitigação. E essa mitigação sempre vai vir junto de um tratamento. Então, o controle vai ser mitigar. Eu poderia, por exemplo, transferir. Dizer, não, esse não é um problema meu, é um problema do setor X, ele que cuida, o problema do gestor do contrato. Eu poderia transferir, não vou transferir, vou mitigar. Como é que eu mitigo? E aí eu estabeleço um tratamento. Desculpe. Contratação do seguro da obra. Se der qualquer problema, a obra vai ter seguro e, efetivamente, eu não vou ter problema em relação a esta falha no projeto básico, na construção, vou conseguir concluir a tempo. Com isso, eu consigo resolver o problema da minha matriz de risco. Consigo fazer isso em relação a risco geológico, a risco ambiental, a vários outros riscos. Por que trouxe isso para vocês? Porque isso é novo, sem sombra de dúvida. Quem quiser a apresentação, é só mandar um e-mail para mim, que eu encaminho a apresentação. Isso é muito novo, sem sombra de dúvida. Eu estava discutindo com o Alexandre recentemente as práticas de compliance, mas é necessário. É necessário. Então, falar de controle interno, e eu, obviamente, mencionei que a minha participação aqui era de coadjuvante, porque sei que o Mauro vai falar brilhantemente de controle interno. Eu sou um crítico de controle interno, principalmente da responsabilização dos controladores. Não é possível os controladores ganharem R$ 1.800, R$ 1.500 no Brasil e serem solidários universalmente ao gestor. Responderem pela totalidade do patrimônio. Matrizes de risco que muitas vezes trazem 160 pessoas e, na verdade, os responsáveis são 4. Então, é preciso se criar uma matriz RACE, uma matriz responsável, onde aquele gestor não tenha receio de ser gestor. Inúmeras vezes na advocacia nós vemos, por exemplo, pessoas que acabaram de passar num concurso e estão respondendo processos no âmbito do Poder Judiciário de R$ 5 milhões para devolução de recurso, sendo que essas pessoas são
não tem nenhuma participação efetiva naquele dano ocorrido. Então, é importante que haja essa responsabilidade. Não vou, obviamente, entrar na área de brilhantismo do Dr. Mauro, mas gostaria de deixar essas mensagens. Lembrando sempre o seguinte, falar de controle interno, falar de compliance, falar de gestão de risco é fundamental na esquizofrenia estatal brasileira. Muito obrigado. Cumprimentar o doutor Rodrigo pela excelente exposição. Na verdade, temas extremamente ricos. Eu acho que merecia até um curso, de pelo menos 8 horas, para explorar cada um dos temas que ele tratou aqui, desde a irracionalidade, quer dizer, tema que envolve a psicologia, a compliance, controle interno, enfim, vários temas, até a matriz de risco, para a gente poder entender direito os detalhes, as nuances dessa matriz de risco, mas, enfim, foi muito instigante e nos estimula a estudar o assunto. Parabéns pela exposição. Então, vou passar agora a palavra ao doutor Mauro Munhoz. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Ah, melhor. Sim, tá bom, né, doutor Rodrigo? Sim, é melhor, né? Bom, é uma satisfação imensa participar desse 3º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas e poder compartilhar com os senhores um pouco da experiência que eu tenho na matéria controle, enquanto controlador externo no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, há 23 anos, e falar um pouco sobre esse tema tão importante, doutor Rodrigo, para o sucesso da administração pública, que é o controle. Quem já me ouviu falar de controle, né, já sabe dessa historinha que eu vou contar, doutor Rodrigo, mas é uma historinha interessante, que eu digo o seguinte, que o melhor controlador que eu conheço se chama Francisco, carinhosamente chamado de Chico, e é o porteiro do nosso condomínio. Eu nunca vi ninguém controlar a vida dos outros melhor que o Chico. Esses dias, passando pela portaria, para pegar a correspondência, ele disse, senhor Mauro, a sua filha mais nova chegou da balada às 4h30 da manhã. Eu olhei assim, mas não se preocupe, ela veio sozinha. Não entendi, eu não sei se era para ficar preocupado pelo ela ter chegado às 4h30 ou pelo fato dela ter chegado sozinha. Num segundo momento, também vou passando na portaria pegar a correspondência, ele vem abanando o envelope do Detran e fala, tua esposa foi multada novamente. Eu falei assim, puxa vida, ele falou, mas não se preocupe, a vizinha do 502 é pior que ela, já foi multada 5 vezes esse ano. Um controlador desse merece respeito, né? Mas, deixando a historinha de lado, com a licença do doutor Edilberto, para contar essas amenidades, o material, doutor Rodrigo, doutor Alexandre, doutor Edilberto, senhoras e senhores, eu me abstraí um pouco do tema acadêmico ou do arcabouço científico para trazer um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia do controle externo e sentindo a angústia dos nossos amigos controladores, dos nossos amigos agentes de controle, que vivem no dia a dia da administração um sufoco. Não é muito fácil, é uma atividade, uma função árdua, né, pouco compreendida no âmbito das administrações. Os motivos a gente já conhece, o doutor Rodrigo falou que o sistema nosso é esquizofrênico, e é mesmo, né, cheio de labirintos, armadilhas, e a gente trabalha todos os dias pisando em ovos. E a gente tem hoje a função no Tribunal de Contas
de começar a trabalhar no âmbito de todo o Estado, doutor Rodrigo, a proximidade com o controle interno, o nível de maturidade do controle interno. E eu começo essa minha fala trazendo uma preocupação que é distinguir a função do controle interno e a responsabilidade do gestor, né, no âmbito do controle interno. Nessas duas imagens que eu trago, do lado direito da imagem, nós temos o gestor, uma reunião, onde gestores estão decidindo sobre atos de gestão ou sobre diretrizes de gestão. E no segundo, o controle interno, debruçado em cima de relatórios, fazendo avaliação de gestão. E eu pergunto aos colegas para fazer um exercício, pensando nas atividades que vocês realizam no dia a dia, enquanto controladores ou enquanto agentes de controle. Qual lado das o senhor se encontra mais na rotina do dia a dia, da direita ou da esquerda? Às vezes nas duas, e muitas vezes mais junto com os gestores, ajudando a decidir, do que do lado do controlador, fazendo o seu papel de fiscal interno da gestão. E por quê? Porque a gente sabe que hoje a administração pública é carente, e normalmente a figura dos controladores, ou dos agentes de controle, são pessoas muito preparadas, são pessoas que têm conhecimento além da média dos servidores públicos que trabalham no âmbito das prefeituras. E aí eles são chamados a todo momento para fazer aquele papel de consultor. Não vejo problema, desde que tome-se cuidado para não infringir um dos princípios básicos do controle, a independência funcional do controlador. E aí ele começa a gerar mais problemas do que soluções. Isso não é uma peculiaridade só da administração pública, né? Nós temos que ver que na maioria das organizações do Brasil, tanto do setor público quanto do setor privado, né, o controle interno tem uma participação mais operacional, né, do que da sua função fiscalizadora, né. O controle interno, ele atua junto aos gestores para mais resolver os problemas da administração do que efetivamente realizar o seu papel de agente de controle. E quando nós estamos no ambiente público, controle, leia-se fiscalização. O controlador é um fiscal interno da administração pública. E que bom que se tem essa figura garantida na Constituição, no artigo 74, do agente interno de controle, ou dos controles internos instituídos, que é uma garantia para o gestor que ele terá uma administração profícua, se ele der ao controle interno a devida importância que o controle tem. Muitos não compreendem esse papel, muitos não entendem que ali ele tem um aliado fortíssimo para o sucesso da sua gestão. E, pelo contrário, ele foge do controle, como o doutor Rodrigo muito explanou na sua apresentação, que ele prefere ser o último, por que não aplicar no outro setor e não depois no meu? E porque ele não compreende, ele não alcança o benefício que isso possa trazer. Então, quando o controle interno tem essa função mais operacional, junto aos gestores, ele normalmente está determinando o que o gestor deve fazer numa situação em que o controle não está adequado, está insuficiente ou não é razoavelmente bem instituído. E esse procedimento é correto? Eu mesmo respondo. Essa é uma postura inadequada do agente de controle ou da controladoria para as áreas de controle. A partir do momento em que o controle interno determina o que deverá ser feito, e muitas vezes ele assina documentos dizendo o que vai ser feito, a responsabilidade do gestor nos controles é nenhuma. E nós temos que ter aqui um discernimento. Aquilo que o doutor Rodrigo falou, que controladores hoje respondem, muitas vezes, por ato que não é da responsabilidade dele. Então, ele precisa saber até onde vai a sua atuação, para ele não cair nessas armadilhas, onde depois ele é envolvido
nesses processos, nessas penalidades, que cabe ao gestor, porque o controle interno, os sistemas de controle interno, ele é de responsabilidade da administração. Cada órgão, cada setor da administração é responsável pelos seus controles, para implementar, para manter, para alterar. A responsabilidade da controladoria dos agentes de controle é onde está. É verificar se aquele controle é suficiente ou insuficiente, né? Se ele atende ou não atende aquele fluxo de processo de trabalho, se ele dá um resultado esperado, se ele está atendendo a expectativa daquele setor que tem que cumprir o seu papel, né? Um exemplo de um setor administrativo que trabalha com licitação, ele tem que ter um rito processual. Quem autoriza, quem pede, né? Quem starta o procedimento, quem assina, quem homologa. Então, isso é um processo. O que o controlador interno faz? Ele aplica testes, ele avalia aquele processo, vê se ele está funcionando de acordo com o que realmente é necessário para que aquele fluxo chegue ao seu final, com o sucesso que se deseja, com a rapidez que se deseja, com a eficiência que se deseja, não desgastando recursos, não demorando, porque, pasmem, um processo parado é custo para o cidadão, é dinheiro jogado fora. E é comprovado que a corrupção ela é ruim, péssima para a administração pública, mas o desperdício de dinheiro público é muito maior. Ele é muito mais perigoso para a gestão pública, e principalmente para o cidadão, porque ele paga por um serviço de péssima qualidade, um serviço que é muito mal feito, um serviço que custa muito. Então, ao atuar como agente de controle, precisa ter esse limiar da divisão de funções. Ele não pode se envolver na responsabilidade que não lhe pertence. E ele precisa saber até onde vai a responsabilidade dele. Não estou dizendo que ele não tem que participar muitas vezes para resolver um problema, mas registra que aquilo é uma sugestão do controle interno, porque não impede dele depois fazer no seu papel de trabalho um apontamento em relação que aquela atuação dele foi meramente um assessoramento e uma recomendação que deveria ser feito, e ele recomendou naqueles parâmetros, e aqueles parâmetros não foram observados, e não determinar como tem que ser feito. Quais as consequências? Óbvio. Em caso de problemas, nos seus processos, ou no seu fluxo, ou nos seus procedimentos, o que os gestores vão dizer quando ele for chamado à responsabilidade? Fiz aquilo que o controle interno determinou. E ele prova se você assinou um documento. E aí, como é que você sai dessa? Como é que você diz que você orientou de determinada forma e aquele procedimento saiu de uma forma equivocada e por isso está sendo apurado responsabilidade e penalizado? Porque o controlador não foi diligente, não se precaveu, não atuou até no limite da sua competência. Então, como devo proceder? Não é assim, doutor Rodrigo? Uma questão após a outra, uma dúvida após a outra. A função do controle interno deve ser de assessoria aos gestores, na busca pelos controles mais adequados, mais eficientes, aquele que mais se ajusta ao processo que está sendo implantado o controle. Essa assessoria deve se dar através de sugestões, recomendações, mas documentada, para saber e para deixar registrado que a competência do agente de controle ou do controlador foi até aquela instância. Dali para frente, a responsabilidade cabe a quem deve implementar o controle, mantê-lo ou alterá-lo. Porque o controlador não tem esse poder. A função dele é avaliativa, é fiscalizatória. Ele vai fazer o relatório dele, apontar, encaminhar para a administração ou para o gestor, dizendo o que está equivocado e o que deve ser alterado naquele processo, que está prejudicando a gestão pública naquele quesito, naquele processo que ele está sendo avaliado. Porém, né, sempre ciente disso, que a decisão final
será sempre do gestor. Ele é que vai tomar a decisão de implementar ou não implementar aquela recomendação do controle interno. Se ele tomar para si que não cabe implementar, ele está atraindo para ele a responsabilidade. A responsabilidade do agente de controle e do controlador já está documentada. Ele foi lá e falou, olha, esse processo está equivocado, está causando prejuízo, está parando o processo, a coisa não está fluindo, merece tais e tais e tais alterações, recomendo que se faça, e ele não fez. O controlador não vai ser responsabilizado, não vai ser chamado a um processo para dizer por que aquilo não funcionou. E sim o gestor, aquele que tem a caneta, aquele que tem a responsabilidade de fazer e de implementar os controles adequados. Ele, o gestor, é o responsável pela operação e pela manutenção do controle e do seu processo de trabalho. Ele, o único responsável, ele é que tem autorização. Aliás, quando você escolhe um gestor, um secretário, um diretor, junto com o salário, precisa avisá-lo que vai atribuições também, responsabilidades, que as pessoas insistem em jogar para os outros. E, normalmente, cai nas costas do contador, do procurador jurídico, né, do controlador, e o gestor mesmo está ali de passagem, mas ele recebe salário. Ele senta naquela cadeira e ele tem responsabilidade. E talvez essa matriz de risco do Dr. Pironti vai alertá-lo que ele precisa cumprir o seu dever no cargo que ele exerce, na função que ele exerce. Então, eu digo o seguinte, que o controle interno deve, e essa é uma das maiores responsabilidades, monitorar, fiscalizar, acompanhar todo o processo, verificando, através das suas revisões, nossa, faltam 5 minutos, através das suas revisões, né, que, periódicas, óbvio, se os controles praticados pelo gestor atendem às necessidades do processo ou da administração. Então, essa é a função dele. Ele tem a obrigação, isso é a função que ele tem que exercer. Por isso, organize seu plano anual de fiscalização, coloque ali aquilo que será visto, a partir de quê? Pode ser até através da nossa matriz de risco, que o Dr. Pironti está sugerindo, ali você vai ter o foco das fragilidades da administração e onde o controle interno pode atuar com a sua equipe com mais assertividade e produzir os resultados melhores. Que uma administração bem controlada, ela tem muito mais probabilidade de alcançar os seus objetivos da forma como a Constituição determina no seu artigo 37, dentro daqueles princípios, todos. Porque nada mais é do que os controles da administração, quando eles são instituídos, eles são feitos com os parâmetros dos princípios constitucionais, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da moralidade. Tudo isso é o parâmetro para se desenvolver qualquer norma interna dentro da administração pública. E o controle está nesse contexto. Okay? Além disso, a área de controle interno deve informar a direção da organização sobre o resultado dos planos de ação estabelecidos para cada um dos riscos identificados no processo. Então, aqui entra aquilo que nós chamamos de comunicação. E ele deve comunicar ao gestor, deve comunicar ao superior, daqueles riscos que são mais pertinentes ou são mais propensos a ocorrer e promover, para que o gestor, aquele que tem a competência de fazer, promova as ações necessárias para a correção de rumo, para que não deixe que eles mitiguem os riscos e que aquilo não aconteça no curso do processo da gestão, que é prejudicial. Os gestores precisam estar mais conscientes que são responsáveis, em primeira linha, aquilo que eu estou falando agora, a responsabilidade é dele. Ele é que tem que responder se ele não tomou as medidas corretivas
para implantar um sistema adequado, para corrigir uma distorção num sistema existente, para melhorar o seu controle, para que a administração consiga fazer as suas atividades de forma mais eficaz, buscando os melhores resultados com a economia necessária e entregue ao cidadão, à sociedade, aquele serviço com a qualidade que ele precisa ser realizado. Qual é a desculpa que normalmente a gente dá quando você vai cobrar de um controlador, ou de um controlador, não, desculpa, de um gestor público, que ele precisa melhorar os seus controles? A desculpa é, gestores não conhecem princípios e práticas de controle, mas tem que conhecer. E qual é a solução? Capacitar os gestores nas práticas e princípios de controle. Quando ele senta naquela cadeira, ele tem que saber que ele precisa gerir aquela unidade, que ele precisa gerir aquele órgão. E como ele vai fazer? Ele precisa compreender aquilo. Se ele não tem o seu conhecimento próprio, ele tem que ter alguém que o assessore com esses conhecimentos para que o controle não o traia. Não deixe, ao final de uma jornada, de um período, de um mandato, por fazer uma série de serviços à sociedade por absolutamente falta de controle, um controle deficiente ou ineficaz. Então, ele precisa ser treinado. Se não ele, as pessoas imediatamente inferiores, sob o seu comando, para que o façam. A grande parte das organizações que atuam no Brasil, nacionais, multinacionais, não consideram capacitação dos seus gestores em controles uma prioridade. Por isso, a esquizofrenia que nós vivemos. Né, doutor Pironti? É isso. As pessoas precisam se capacitar, precisam estar preparadas para assumir as suas funções. E na maioria das vezes, o que acontece nas nossas organizações, especialmente nas organizações públicas, elas não estão preparadas e também não estão preocupadas. Começa-se um movimento forte, né, de instituição de controles, compliance, responsabilização, atuação mais firme dos controles externos, como Polícia Federal, Ministério Público, defensorias, que já começam a cobrar resultados da gestão. Isso é um movimento novo no Brasil. Isso começou a se fortificar a partir dos anos 2000, com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que vem paulatinamente sendo fortalecido, e espero que isso realmente incorpore, tome corpo, e que a gente tenha uma administração pública mais eficiente, né, melhor controlada, e com os resultados que a sociedade espera que a gente retribua. Porque a carga tributária é alta, e o serviço que é recebido é de péssima qualidade, não é correspondente, não tem correspondência. Então, a gente, realmente, com controles, com responsabilidade, a gente consegue melhorar isso de forma até rápida no Brasil, se a gente criar essa cultura e esse movimento crescer no gigantismo e na velocidade que ele precisa para mudarmos essa realidade. Por que precisamos capacitar os nossos gestores? Porque gestores capacitados, processos mais eficientes, mais céleres, mais rápidos, mais econômicos, óbvio. É uma consequência natural. Quando você instala um controle correto, adequado, e não tem desperdício, não tem processo parado em gaveta, não tem processo enroscado em computador sem ninguém olhar, né, quando é hoje no mundo digital, né, não tem informação equivocada, né, ou mal instruída, mal redigida em processo. Por quê? Porque tem que existir mecanismos de controle para que, a cada passo que se dê no andamento de um processo, tem alguém corrigindo esse passo em falso que se deu. E aí ele volta, recomeça, e ele vai para o seu ciclo final com um nível de assertividade muito grande. Independência na revisão das operações. Lógico que, se o gestor é capacitado, ele sabe da importância e da responsabilidade do controle interno e o quanto aquilo é útil para a sua gestão,
não vai haver resistência, as portas vão estar abertas, os dados e os documentos vão estar disponíveis. Vejam, e se achar uma coisa, eu quero saber imediatamente que eu quero corrigir. É essa a disposição que tem que haver, é essa a disposição que o gestor tem que ter. Mas, para isso, ele tem que saber para que serve o controle, que benefício que traz para ele, gestor, e para a organização como um todo. Tenho que agradecer ao Dr. Gerardo Lemos Amaral Júnior, é um professor do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IDEMP, que essa apresentação eu extraí de um artigo dele que eu achei fabuloso, e agradeço a ele que me deu essa matéria rica para eu desenvolver essa apresentação. Deixo para vocês agora, porque o meu tempo já está esgotado, olha, vocês são testemunha aqui, tá? Algumas reflexões que precisam ser, vocês que são controladores, eu acho que tem alguns controladores aqui, pelo que eu vi da lista, precisam estar cientes do seu dia a dia. É uma tarefa difícil, árdua, mas é o nosso caminho, é aquilo que nós temos que buscar o tempo todo, separar aquilo que é competência da controladoria, dos seus agentes de controle, e aquilo que é de responsabilidade do gestor. Cumpra apenas a sua missão. Não assuma responsabilidade que não é sua. O Dr. Rodrigo falou aqui há pouco que dá pena de ver um controlador que ganha R$2.000, R$3.000, respondendo por uma ação de 5 milhões. Isso é uma coisa absurda. Faça os outros compreenderem que esse problema não é seu. Pelo contrário, quem os resolve são eles. Você apenas os aponta. Tenha isso em mente. Não queira abraçar um mundo, uma organização se constrói por todos, não é só por você. Não é só você que tem lá a capacidade de enxergar a administração de vários ângulos que vai resolver todos os problemas. Cada um que resolva o seu problema dentro da sua área de competência, dentro da sua função. E, para finalizar, trago uma frase do professor Albert Einstein, que diz: uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o. Muito obrigado a todos. Parabéns, Dr. Mauro. Obrigado. Cumprimentar o Dr. Mauro pela belíssima exposição, um tema de grande importância. Quem trabalha isso no dia a dia do controle, no controle externo, que lida todos os dias com autoridades estaduais, municipais, há uma grande dificuldade nas prefeituras de profissionalizar o controle interno. É uma dificuldade enorme. Você vai conversar, os prefeitos reclamam toda hora, mais uma exigência, os presidentes de Câmara de Vereadores também, mais uma exigência que o tribunal está fazendo, a gente tem o controle interno. E eles dizem o seguinte: olha, a gente já tem TCU, já tem CGU, já tem TCE, já tem CGE, já tem Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, aquele promotor que me enche o saco o tempo inteiro querendo que eu assine TAC. Aí o senhor quer que eu faça também um controlador interno aqui, mais um para me encher o saco, mais um para me controlar, um excesso, quer dizer. E aí, se convencê-lo, a autoridade estadual, municipal, da importância do controle interno ser profissionalizado, que ele vai prevenir uma série de problemas, não é fácil. Aí eu estava lembrando aqui da palestra do Dr. Rodrigo, quando ele falou sobre a irracionalidade. Tem o ganhador do Prêmio Nobel deste ano, foi um sujeito chamado Richard Thaler, e ele escreveu um livro fantástico chamado Nudge, um livro muito bacana, mas que trata sobre isso, sobre irracionalidade. Ele diz o seguinte: olha, todo mundo sabe que ter sobrepeso, ficar obeso, faz mal. Mas, mesmo assim, 60% da população americana tem sobrepeso ou é obesa. Todo mundo sabe que fumar faz mal, e todo dia as pessoas estão começando a fumar. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem, só 15% da população faz exercício regularmente. Então, quer dizer, as pessoas são irracionais, no final das contas. Tem boa parte de comportamento irracional. E o ponto dele, o nudge, traduzindo, uma tradução seria um empurrão. Como fazer que essa pessoa, que nem sempre é tão racional assim, se comporte da melhor forma possível, né? Então, quer dizer, como fazer, então, que as autoridades municipais, estaduais, profissionalizem o controle, tenham um controle interno efetivo, profissionalizado.
Aí, esse é o desafio. Uma das coisas é mostrar que é o interesse dela. Não é mais um para controlá-lo, mas é alguém que vai evitar uma série de problemas. Exatamente por isso, olha, a administração é super comum isso. Todo dia a gente conhece gestor, que ele deixou de ser gestor já há 5 anos, 10 anos. Até hoje ele responde ação no Tribunal de Contas, multas, ação de improbidade administrativa, uma série de problemas que ele está respondendo. Mas se ele tivesse um bom controlador interno, aquele que apontasse lá, como o doutor Mauro mostrou, que apontasse os problemas, alertasse, assessorasse eventualmente, boa parte daqueles problemas ele não teria. Não é? Então, muitas vezes, mesmo o gestor bem intencionado, aquele que não está ali para roubar, ele não está ali para ser corrupto, mesmo assim ele é relutante, mais um controle, então ele não quer. Então, esse nudge, esse empurrão, mostrar a ele que é bom para ele, é fundamental. Então, parabéns pela exposição, acho que é muito nessa linha. Então, agora eu vou passar a palavra ao doutor Alexandre Magnini, da Itaipu, para falar também por 20 minutos. O senhor com a palavra. Ah, pois não. Desculpa. Alô? Enquanto o doutor Alexandre se prepara lá, eu gostaria de comunicar aos senhores que o doutor Rodrigo Pironte, ele tem escrito um guia prático de controle interno para os municípios, que é um bom guia, um bom mapa para os senhores que precisam implementar um controle consistente ali. Já tem uma boa matéria ali, viu, doutor Rodrigo? Muito obrigado por essa contribuição, do senhor e da doutora Evelyn, né? E ali tem um bom guia para vocês começarem a instituir uma controladoria, um controle interno mais consistente e que possa nos dar melhor resultado na gestão pública municipal. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria boa tarde já de final de feira, mas vamos fazer com que os 20 minutos finais aqui realmente valham a pena para aqueles que estão aqui colocados. Meu nome é Alexandre, estou representando o nosso diretor-geral, o senhor Luiz Fernando Viana, que infelizmente não pôde comparecer, como já foi mencionado aqui anteriormente. Eu sou coordenador do programa de compliance da Itaipu Binacional. Na verdade, o coordenador brasileiro, porque lá na Itaipu existem algumas questões que são um pouco diferenciadas em relação às demais empresas. Ela é uma empresa compartilhada, a sua gestão entre o Brasil e o Paraguai, e nesse caso eu tenho um colega, tenho um parceiro paraguaio que também é coordenador do programa pelo lado do Paraguai. O que a gente vai comentar aqui hoje, antes falando da Itaipu, conforme eu já mencionei, ela é uma empresa criada a partir de um tratado internacional por 2 países, Brasil e Paraguai, foi criada em 1973 e hoje é considerada a maior empresa geradora de energia hidrelétrica do mundo. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que a Itaipu gera, quando bateu o seu recorde no ano passado, está colocado aí no slide os valores. Por exemplo, que seriam abastecidas a cidade de Curitiba, a cidade de Foz do Iguaçu, ou o Brasil inteiro e assim por diante. É dentro desse contexto de início que eu vou contar um pouco da nossa experiência sobre compliance, mas também a experiência que eu tenho em relação ao acompanhamento, por exemplo, do sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras tem uma comissão de compliance, onde diversas empresas do sistema participam, e eu sou representante da Itaipu, dentro da comissão de compliance. Além disso, tem um pouco aqui da minha experiência, por exemplo, no grupo de trabalho do Pacto Global Anticorrupção, onde eu acompanho trabalhos em outras empresas, como Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp e também empresas privadas, na questão do combate à corrupção. Vou dividir também essa palestra, digamos assim, em 2 partes. Uma primeira parte, um pouco mais formal, sobre o que, digamos assim, os padrões, os livros, as empresas mais comentam sobre a questão do compliance. E numa segunda parte, eu vou comentar um pouquinho aquilo que está um pouco fora dos livros, fora das práticas, mas o que o dia a dia nos traz como desafios para você conseguir implementar um bom programa de compliance, independente do tipo de organização que você trabalha, pública ou privada. Já foi comentado aqui pelo Dr. Rodrigo a questão de padrões que podem ser utilizados para você, digamos assim, trabalhar a questão de controles internos, gestão de riscos, e daí também vem muito do material utilizado para compliance. O COSO, que é uma organização americana não lucrativa,
é uma das mais utilizadas como referência. Quando você fala da questão de corrupção, o COSO comenta que, por exemplo, na questão de controles internos, recomenda-se que você tenha controles específicos para tratar a questão de fraude e corrupção. É um ponto importante colocado por essa instituição. Além disso, controle, muitas vezes, gente, é questão de bom senso. Se eu tenho uma empresa pequena e quero controlar os pagamentos financeiros dela, não vale a pena eu pôr o SAP lá, o SAP. Qual é o bom senso de eu arcar com um custo gigantesco e pôr o SAP nessa empresa para fazer controle de pagamento financeiro? Então, eu vou trabalhar com o controle adequado ao meu negócio, ao meu ambiente. Por isso que aqui é colocado que o controle interno, principalmente na questão vinculada à corrupção, também é uma questão de bom senso. Falando um pouquinho mais do COSO, e das questões, digamos assim, mais formais, mais by the book, da gente trabalhar a questão do compliance anticorrupção. O que é importante a gente entender? Primeiro, qual é o ambiente de governança onde os meus controles estão inseridos? É um ambiente de governança adequado ou não é adequado? Quais são as práticas de governança que estão vinculadas aos meus controles internos? E aqui eu estou falando das práticas de governança estratégicas. Aquilo que a alta administração, os gestores da minha empresa decidem que querem com o objetivo de controle. Já foi comentado aqui, posteriormente, a questão de avaliação de risco. Não existe controle interno efetivo sem que esteja vinculado a um risco. Se você tem um controle que não está vinculado a um risco, ele vai controlar o quê? Não faz sentido. É natural você associar sempre um controle interno a um risco que você mapeou, identificou, tanto a sua vulnerabilidade quanto o seu impacto. Além disso, quais são as atividades de controle que eu tenho à minha disposição? Aí eu já entro mais na questão operacional. Um código de ética, questão de segregação de função, entre outros aspectos. Eu tenho um arsenal, um ferramental de controles que eu posso utilizar. Informação e comunicação. Toda a minha empresa tem que saber disso. Eu tenho que fazer reportes. Por último, a questão do monitoramento. Não só do meu ambiente de controle em si, mas da eficácia e a efetividade do meu programa de compliance. Eu tenho que monitorar meu próprio programa em si, para saber se ele realmente está funcionando ou não. Uma outra questão importante, um outro padrão importante que é utilizado, e também já foi mencionado, é o guia da CGU, de implantação de programas de compliance. Esse daqui, no caso, que eu peguei como exemplo, é o guia para empresas estatais. Ele sempre comenta, primeiro, a questão de apoio ao gestor. O compliance tem que ser utilizado como instrumento de apoio à gestão, não importa a área que você se encontra. Segundo, é um componente de governança. Governança estratégica, governança tática, governança operacional. Não importa aonde você está hierarquicamente desenvolvendo suas atividades. Ele vai auxiliar você na governança do seu dia a dia. E aqui está colocado um pouco que o doutor Rodrigo já comentou, as 5 etapas, como nós podemos utilizar como exemplo da boa implantação de um programa de compliance. A questão do desenvolvimento de um ambiente adequado no seu nível estratégico, ter uma boa análise de riscos, a estruturação, os procedimentos, o ferramental à disposição para você fazer o controle dos possíveis eventos de corrupção que pode se materializar na sua empresa, comunicação e treinamento. Aqui foi falada a capacitação do gestor pelo Dr. Mauro. Então, é fundamental capacitação, treinamento. As pessoas têm que entender o que é, para que serve o compliance. E, por último, o monitoramento. Novamente, é fundamental que eu saiba se o meu programa de compliance está sendo ou não efetivo. Não é somente o monitoramento de indicadores para fazer reporte para quem necessita da informação para tomar a decisão, mas, principalmente, para quem atua, para quem está à frente do programa de compliance, saber se esse programa funciona ou não. Existem diversos outros órgãos, normas, entidades, legislações, que podem auxiliar a uma entidade, a uma empresa, a construir o seu programa de compliance. Então, vocês têm o Pacto Global, com diversos documentos, a OCDE, TCU, CGU, já mencionei. Você tem a Transparência Internacional, Alliance for Integrity, que é uma empresa patrocinada pelo, digamos assim, pelo governo
alemão e que tem um foco muito interessante para capacitar pequenas e médias empresas a construir programas de compliance. Se eu não me engano, nessa semana, até ela está em Brasília fazendo um programa de treinamento focado em programas de compliance para instituições públicas, principalmente as pequenas instituições públicas. Vale a pena vocês acessarem o material dessa organização. O FCPA, que já foi aqui mencionado, a questão da legislação norte-americana para a anticorrupção, a nossa lei anticorrupção, a lei britânica e por aí vai. Agora, nós temos esses padrões, nós temos esse ferramental. Muito dessa bibliografia ou desse conhecimento, no mundo já tem mais de 30 anos. No sistema financeiro, questão de compliance, anticorrupção já se fala há muito tempo. Nas empresas não financeiras é algo um pouco mais recente, essa questão, digamos assim, dessa mania, da quantidade de informação que está se gerando, principalmente após a promulgação da lei anticorrupção em 2013 e, posteriormente, seus decretos, 2015, e por aí vai. Agora, como fazer acontecer isso? Pois aqui eu comento com a experiência que a gente vem enfrentando em outros programas de compliance, não só o da Itaipu, que não basta principalmente atenção a essas normas, esses padrões, essas leis. Existem alguns outros direcionadores que vão agregar valor ao teu programa de compliance, que vão fazer com que, digamos assim, ele se aproxime do sucesso esperado. Esses direcionadores, muitas vezes, não estão nos livros. Estão nas experiências de cada gestor, de cada diretor, de cada pessoa que tem contato com a questão de gestão de riscos, controles internos e compliance. Vamos discutir um pouquinho esses direcionadores. Primeiro, por que a gente trabalha essa questão de compliance? Aonde que a gente quer chegar em relação à nossa empresa, à nossa entidade, ao nosso órgão público? A gente sempre tem, digamos assim, uma governança, temos uma estratégia, por meio dessa estratégia, no final, eu quero criar valor, e aí, ao longo do tempo, eu quero garantir a sustentabilidade e a perenidade da minha empresa. Esse é o nosso, digamos assim, mundo ideal, independente do tipo de organização onde vocês trabalham. Ah, Alexandre, mas a minha instituição é pública, é criada por decreto, não tem esse problema. Mas muitas vezes, dependendo, ela pode mais não fazer sentido e ser extinta. Por que não? Quantos órgãos aqui no Brasil já não foram extintos? Com a corrupção, o que pode acontecer? Essa criação de valor tende a diminuir. O que acontece, então, com a sustentabilidade da empresa, ou da entidade, ou do órgão público? É a pergunta que fica. Então, em cima dessa questão de fazer acontecer e gerar valor, vamos trabalhar uma tríade inicial de valores, de princípios, de conceitos ao qual o compliance deve estar colocado. Vamos falar de credibilidade, responsabilidade e ética. Ética é um termo muito abrangente. A gente pode tratar a ética como a filosofia, a ética moral, os costumes, os valores, mas, acima de tudo, quando eu quero trabalhar o compliance na minha empresa, e está intrinsecamente interligado a questão do compliance com a ética, eu tenho que buscar responder a seguinte questão, por exemplo: quais os princípios e valores organizacionais estão incorporados ao meu programa de integridade? Se a gente sabe que a ética é uma questão ampla, a minha alta administração, que aqui já foi comentado, quem tem que dar o suporte ao meu programa de compliance, ela tem que me dizer quais são os valores que a minha empresa, a minha organização quer atuar em relação ao programa de compliance. Quais são os princípios que vão nortear o meu programa de compliance. Esse debate tem que ser feito. Na questão da credibilidade. Se eu trabalho com ética, se eu trabalho com compliance, eu não posso fazer, conforme já foi mencionado aqui, um programa para inglês ver. Como eu vou legitimar o meu programa de compliance perante o meu público interno e meu público externo? Quais ações, então, devem fazer parte desse programa de compliance? E essas ações passam a credibilidade necessária ou está ali simplesmente para cumprir a lei, para cumprir normas, mas ninguém vai seguir o que está ali colocado? É um segundo debate que tem que ser feito. Por último, a questão da responsabilidade. Quais são os limites do meu programa de compliance? Até onde ele pode ir?
Até onde ele não vai interferir na atuação de outras áreas? Até onde não faz sentido isso estar inserido dentro do programa de compliance? Ou faz sentido? Então, tem que estar muito bem delimitado o meu programa de compliance, qual é o alcance dele, quais são as ações que fazem parte, até onde ele pode chegar. Dada essa tríade inicial que permeia todo o programa de compliance por toda a empresa, existem algumas ações adicionais que auxiliam a qualquer um que tem que fazer, implantar ou gerenciar um programa de compliance. O primeiro ponto, e que às vezes é uma dificuldade muito grande, é a questão da postura. O segundo ponto, consciência coletiva. O terceiro ponto, os públicos interessados, capacidade de dialogar e saber ouvir. Um quarto ponto, utilidade do programa de compliance. E o quinto ponto, quais são os recursos que estão à disposição? Vamos debater rapidamente cada um deles. Meu programa de compliance, ele é feito por meio de ações transparentes. A minha alta administração é firme no diálogo com os seus públicos internos e externos sobre o que é o programa de compliance, qual que é a sua ideia e tudo mais. Mais ainda, o meu programa de compliance vale tanto para as pequenas corrupções como para as grandes corrupções, que aqui já foi comentado. Ou seja, não pode furar fila no bandejão no refeitório, como também não pode desviar 51 milhões de reais em malas. Esse é o grande desafio. Na maioria dos casos, as empresas enfrentam o quê? As pequenas corrupções, em quantidade de casos. Então, a postura tem que ser enérgica, tem que ser firme, tem que ser transparente para os dois casos, as grandes e as pequenas corrupções. E as lideranças da empresa, da entidade, a liderança também se dá pelo exemplo. Então, não é somente para os funcionários, para os empregados. O compliance também tem que ser exercício por todos. As lideranças têm que dar o exemplo. Porque se o diretor, seu presidente, seu superintendente não dá o exemplo, por que o empregado vai se matar para seguir as normas? Segundo ponto, consciência coletiva em relação à consciência individual. Aqui, Durkheim, que é um filósofo famoso, tratou muito dessa questão. Mas o ponto é, até onde eu posso ir nas minhas ações que não vá prejudicar o coletivo da minha empresa? A gente tem muito aquele ponto, até eu quero fazer o meu, entregar o meu produto, o meu serviço e está resolvido. Não importa a maneira que eu faço isso. Agora, será que esse tipo de coisa não vai afetar o coletivo? Não vai afetar a minha empresa como um todo? Independente do órgão, do cargo onde você esteja lotado. Então, tomar cuidado. A ação inadequada de alguns pode afetar a todos. É outro ponto muito importante de qualquer programa de compliance de sucesso. Terceiro ponto. Para quem aqui não conhece, esse aqui é o modelo das 3 linhas de defesa, quando a gente quer falar de controles dentro de uma empresa, sugerido pelo Instituto Internacional de Auditoria. Então, nós temos uma primeira linha de defesa em relação a qualquer ato de controle, ação de controle, que são as áreas operacionais, uma segunda linha de defesa que está mais vinculada às áreas gerenciais, e o nosso, digamos assim, nossa área de compliance vai estar localizada na segunda linha de defesa. Você tem uma terceira linha de defesa que está vinculado à auditoria interna. Também tem relacionamento com órgãos externos de controle e com a alta administração. A questão é, o compliance tem que falar com quantos órgãos, quantas entidades, quantas estruturas ao mesmo tempo, conforme está colocado aí nesse exemplo. Diversas. Se não souber conversar, se não souber dialogar, não sai. Eu não posso falar da mesma maneira que eu falo na área financeira com o RH ou com comunicação social sobre compliance. Eu chego na financeira, todo mundo entende o que é controle interno, o que é compliance e o que é gestão de riscos. Eu vou chegar na comunicação social, a conversa tem que ser outra. A maneira que você repassa a informação tem que ser outra. Além disso, aqui eu estou olhando mais para o meu umbigo, para dentro da minha empresa. Eu tenho a minha cadeia de valor. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Até sei fazer um pouco de conta, viu, doutor Pirotti? O problema, às vezes, não é saber fazer conta, é o que você faz com a informação. Mas, lá na lei anticorrupção, por exemplo, tem um negócio lá chamado de responsabilização objetiva. E aí, os meus fornecedores, os meus terceiros, eventualmente, em meu nome, podem fazer algum ato de corrupção e eu sou obrigado a responder também, eventualmente, sobre esse ato. Então, não basta somente me preocupar comigo.
Eu tenho que saber dialogar com a minha cadeia de valor, com os meus parceiros, com os meus terceiros. Isso é um dos principais pontos, as principais dificuldades que hoje se tem na questão do compliance nas empresas aqui no Brasil. Além disso, não esquecendo também, um parceiro interno muito importante, governo, entidades de controle externo. Aqui eu estou falando Receita Federal, INSS, Alfândega, os tribunais de contas. O diálogo com essa turma aqui, com essas entidades, é super importante, é um dia a dia. Eu tenho que saber também conversar com as pessoas que representam essas entidades. E é um diálogo diferente do diálogo que eu tenho internamente da minha empresa. Então, o programa de compliance de sucesso também passa por eu saber conversar e ouvir o que diz essas entidades. Quarto ponto, utilidade do programa de compliance. Não pode ser visto como polícia, como correr atrás do pessoal que faz errado. Compliance é além disso. Eu tenho que saber explicar para as pessoas para que serve, o que ela ganha com isso, qual que é a necessidade, que isso não é um algo a mais, mas o compliance na prática faz parte do seu dia a dia. Vai fazer simplesmente que o que você faz no dia a dia, você faça de uma maneira um pouco diferente, mas com mais segurança, com mais utilidade, agregando valor para a empresa e mitigando, minimizando possíveis riscos de fraude e corrupção. O desafio é como que eu vou demonstrar essa utilidade para as pessoas que estão no dia a dia preocupadas com outros aspectos para entregar suas atividades e seus serviços. Por último, recursos. Todo mundo aqui imagina compliance, para ter um bom programa de compliance, eu preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas capacitadas, eu preciso de conhecimento, eu preciso de uma estrutura mínima. Tudo bem, mas não basta somente você ter recursos à disposição. O que a gente vê de desperdício dentro das empresas, muitas vezes, mesmo tendo esses recursos à disposição, é gigantesco, é muito desperdício. É não saber usar direito o recurso, ou seja, o que eu quero colocar aqui? É saber quais recursos são necessários, como obter os recursos e, principalmente, os meios de utilização. Se eu vou utilizar uma comunicação com a minha empresa, que vai ter um programa online de capacitação sobre compliance, e mando por e-mail para todo mundo, adianta mandar por e-mail também para o pessoal que está o tempo todo na rua, em campo? Esse pessoal não vai receber a comunicação. Então, eu tenho uma área de comunicação eficiente e tudo mais, mas estou utilizando o meio inadequado para conversar com parte da minha empresa. Então, não basta ter recursos. Eu tenho que planejar adequadamente a maneira de utilizá-los. Com isso, pessoal, o que eu queria colocar nesse debate aqui é a questão de ferramentas, conhecimento, quais são os elementos, os princípios básicos que norteiam o programa de compliance. Essas informações estão disponíveis nos diversos guias, padrões, documentos, mesmo a legislação existente. Vocês têm acesso a isso. Só que ter essas informações não é suficiente para a efetividade do programa. O que a gente percebe é que vai muito além disso. Para que ele tenha sucesso, eu tenho que trabalhar a questão, primeiro, de credibilidade, responsabilidade e ética. Eu tenho que resolver isso internamente dentro da minha empresa. Além disso, qual a postura, qual a mensagem que eu vou passar para a minha empresa sobre isso? Qual a utilidade que eu vou dar ao meu programa de compliance? Para que ele vai servir e se os meus empregados, os meus funcionários, entendem essa utilidade? Mais ainda, o limite entre a consciência individual e a consciência coletiva. Até onde eu, como indivíduo, atuando dentro da minha empresa, posso atuar para que não afete as questões do todo da empresa e das demais pessoas que trabalham nela. Os recursos à disposição e como dialogar e saber ouvir os meus públicos interessados, tanto internamente como externamente à empresa. Fica aqui o meu contato. A quem quiser depois conversar um pouquinho mais sobre compliance, estou à disposição. Agradeço o convite, agradeço o IRB pela oportunidade de estar aqui, parabéns pelo evento e ficamos no aguardo de eventuais perguntas que possam aparecer. Obrigado.
Parabéns. Gostei muito. Parabéns, doutor Alexandre, pela bela exposição. Como vimos, o tema uma palavra realmente é bonita, mas bonita de falar, mas difícil de fazer. São muitos desafios, muito complicado realmente ter algo efetivo. Não é à toa que tem tanta corrupção, né? Todas as estatais devem ter um sistema formal de compliance. E mesmo assim a corrupção é enorme, todo dia a gente vê. Quer dizer, uma coisa é ter no papel, ter formal, outra coisa é funcionar efetivamente. Dada a adiantada hora, eu não sei se vai ter tempo para perguntar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, eu queria que fosse muito brevemente. Não sei se tem um microfone para... Muito brevemente, bem objetivamente. Talvez uma ou duas perguntas, mais alguma? Então, uma pergunta. Posso dar um recado antes? Né? Ah, sim. O doutor Rodrigo quer dar um recado antes da pergunta. Enquanto ela leva lá, ela faz. Antes da pergunta, o doutor Mauro Munhoz mencionou, e eu acho que pode ser relevante a todos que tenham interesse, eu tenho 2 obras gratuitas disponíveis na internet. Uma delas que foi chancelada pela Atricom e pela Ampicom, que é um guia prático de controle interno, que eu escrevi junto com a Christian Carla e com a doutora Evelyn, guia prático de controle interno. Está na página da Atricom, na página da Ampicom e na página de vários tribunais de contas do Brasil. Alguns tribunais replicaram, porque nós encaminhamos uma carta às presidências desses tribunais, falando que eles poderiam publicar, porque são obras gratuitas. Esse guia prático ensina como instituir o controle e dá modelos de lei de controle e decretos, porque não adianta a gente só dizer como fazer, senão dar modelos. Então, esses modelos são fundamentais, imagino, para que vocês possam ter questionários de controle e etc. E a outra obra gratuita, que também está, então, guia prático de controle interno, se digitar no Google vai achar, e a outra obra gratuita que pode interessar vocês, chama Administração Pública Antifrágil. Isto é para aquilo que o doutor Alexandre mencionou, da responsabilidade objetiva daqueles que participam da relação de compliance. É a minha tese de pós-doutorado e eu disponibilizei isso gratuitamente na internet, justamente para que mais pessoas tivessem acesso. Então, Administração Pública Antifrágil. Todas as 2 estão gratuitas, disponíveis na internet, no famoso Google. Pois não, a pergunta, por gentileza. Seu nome, por gentileza, e por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Ayla, eu sou estagiária da 8ª Procuradoria do Ministério Público de Contas, no gabinete do Dr. Gabriel Quileger. E, assim, a gente tem tido recorrentemente muitos pareceres em que a gente tem que emitir um opinativo sobre o controle interno do Poder Legislativo, da Câmara. E todos nós sabemos da dificuldade dos municípios em se estruturar, então eu vou fazer um desabafo e pedir um socorro ao mesmo tempo, porque o que acontece é que tem certos princípios que nós temos que seguir para a atribuição do controle interno. E, dentre eles, a gente tem ali a segregação de funções e a rotatividade. Como é que o gestor da Câmara vai fazer para atribuir um controle interno se ele tem ali, muitas vezes, orbitando ali entre os cargos que ele tem para atribuir essa função, ele tem ou a secretária, ou o diretor da casa, ou o advogado, ou o contador. Eu acho que seria razoável que nenhum desses podem ocupar esse cargo de controle interno. O que ele vai poder fazer? Abrir um concurso? Não, porque o controle interno não pode ficar efetivo, né? Chamar um servidor do Poder Executivo tem sido uma das coisas que ele tem muitos, aí que nós temos emitido parecer. Chamar alguém do Poder Executivo, que inverte a lógica constitucional, que o Legislativo que tem que fiscalizar o Executivo e não o Executivo, o controle interno do Executivo vinha aqui, né, na Câmara Municipal. Então, fica complicadíssimo, né? E até a própria Câmara tem a sua legislação sobre o controle interno, mas eles não conseguem colocar em prática. E a gente tem que, e quando não se coloca em prática um controle interno, conforme a legislação, é cabível um opinativo de regularidade de contas, né? Então isso é muito grave. E a gente está trabalhando em cima disso, de várias teses, tentando construtivo e colaborativo, né, para os gestores. Eu ia ser breve, mas não deu. Obrigada. Obrigado. Então, eu acho que o doutor Mauro, também o doutor Rodrigo, possa... Né, breve. Doutor Rodrigo, por gentileza. De cunho jurídico, e na verdade, você ganhou o livro, eu vou te dar esse livro aqui para você levar depois, porque vai ter a resposta para aquilo que você quer. Na verdade é o seguinte,
obviamente que não pode... Primeiro que o Poder Legislativo é um grande problema no país porque existe talvez uma escassez funcional, uma escassez funcional impressionante, principalmente dos poderes legislativos municipais mais afastados. Na capital, talvez você tenha um poder legislativo mais aprimorado, mas no interior dos estados o poder legislativo tem uma escassez funcional grande. Mas isso é fácil de resolver, né? Fácil de resolver bastante fácil, você vai ver, pelo menos na lógica teórica, né? Veja, primeiro, realmente, quem controla não executa. Então, advogado, diretor-geral da casa, etc., não podem exercer o controle, não podem acumular a função, e essas funções não são compatíveis com o exercício do controle, né? Da mesma forma, o artigo 70 e o artigo 74 da Constituição, principalmente o 74, vedam essa lógica reversa de estabelecimento do controle interno do poder executivo no poder legislativo, com uma unidade de controle. Isso viola sobremaneira o princípio da separação dos poderes. Então, é inconstitucional, né? Portanto, não se pode utilizar essa lógica. Daí você diria, bom, como é que é simples de resolver se eu não posso usar essas pessoas, se eu não posso realizar a inversão da lógica constitucional e se eu não posso fazer concurso? Porque o concurso realmente pereniza o gestor do controle e a indicação, principalmente pelos tribunais, é de que seja ou uma função gratificada ou um cargo comissionado. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem decisões bastante importantes nesse sentido. Você trabalha com o Gabriel, que é um excepcional procurador de contas, tem importantes decisões nesse sentido, no sentido de permitir que cargos comissionados exerçam controle. Qual que é o grande problema? O grande problema é a independência funcional. Como é que se garante isso? Com mandato. Então, eu te diria o seguinte, não é necessária a realização de concurso, se você não tiver, preferencialmente, um servidor que tenha condições e qualidades técnicas para o exercício, através de uma gratificação de função do controle no âmbito da casa, você pode, sem sombra de dúvida, contratar por cargo comissionado aquele servidor o servidor que venha do mercado, né, ou que venha de fora, que tenha a qualificação técnica coincidente com a função que vai exercer, mas que exerça mandato, sob pena desse cargo comissionado também fragilizar o controle pelo vínculo muito próximo que existe entre gestor e controle, né? Portanto, esse mandato garante a independência funcional. E aí, na minha opinião, se resolve facilmente. Obrigado. Então, agora vamos apenas passar os certificados dos participantes, né? Dr. Rodrigo, o certificado e o... Obrigado mais uma vez. Uma pequena lembrança do IRB e do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Doutor Mauro Munhoz. Doutor Alexandre Mugnaini. Pequena lembrança aqui do controle também. Valeu? Obrigado. Então, está encerrada a sessão, né? Não é exatamente uma sessão, mas enfim. O painel. É o costume. O painel, exatamente. Não deixa de ser uma sessão, né? Presidente, obrigado. Foi ótimo conhecê-lo, um grande prazer, viu? Igualmente. Parabéns pelas suas intervenções.